Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito. Hoje nós daremos sequência às nossas atividades de matemática. Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 18 e 19. Bom, continuaremos ainda tratando dos gráficos. Conteúdo fácil, acredito que vocês não terão dificuldade, mas acompanhe a leitura e a explicação para não errar, tá bom? Bom, na página 18 nós temos o seguinte: foi feita uma pesquisa com as crianças do terceiro ano de uma escola para saber quais as brincadeiras que eles gostariam de participar na gincana de volta às aulas. Veja no gráfico as brincadeiras mais votadas. Então, nós temos aqui um gráfico apresentado de uma forma diferente. Mas não é um gráfico de barras, de colunas? Sim, só que nós temos aqui a legenda, ó. Nós temos aqui, para a primeira imagem, nós temos queimada, para a segunda, cabo de guerra, para a terceira, dança das cadeiras, e para a última, para a quarta imagem, corrida do saco. E aqui do lado nós temos a quantidade de votos e as colunas aqui que representam a quantidade de votos de cada uma das brincadeiras. Essa atividade é bem facinho. Depois nós temos aqui na número 1. Qual a brincadeira mais votada? Só eu olhar e ver a brincadeira que tem a barrinha mais alta. Qual a brincadeira menos votada? Fácil também. Só de bater o olho já dá para a gente visualizar. 3. Qual brincadeira recebeu 7 votos? Então, vocês podem observar o seguinte: será que nós temos alguma brincadeira aqui que recebeu 7 votos? Cada quadradinho representa um voto. Se nós associarmos aqui com esse eixo aqui vertical, cada quadradinho equivale a um voto. Será que alguma brincadeira recebeu 7 votos? 4. Quantas crianças participaram dessa pesquisa? Essa atividade, esse tipo de pergunta é pergunta que eu percebo que vocês têm apresentado mais dificuldade, mas não é difícil. Quando pede quantas crianças, quando pede o total, é só eu observar quantos votos que teve cada situação e somar. Então eu olho quantos votos tiveram a queimada, quantos tiveram cabo de guerra, quantos tiveram a dança das cadeiras e quantas tiveram a corrida do saco, quantos votos tiveram, e é só fazer a conta de mais. E aí eu vou saber quantas crianças que participaram. Bem simples, tá? Dando sequência agora na página 19. Acompanha comigo a leitura, por gentileza. A turma 1402 fez uma votação para escolher o esporte preferido da turma. Esses dados foram organizados em uma tabela e depois em um gráfico, pintando um quadradinho para cada voto. Veja abaixo. Então, repara que aqui eu já tenho tanto a tabela quanto o gráfico. Então, o futebol teve 10 votos, o basquete 7, o vôlei 8, a ginástica artística 5, o handebol 6. Está tudo aqui nesse gráfico também, essas informações estão explicitadas aqui. E aí nós temos as perguntas. Que esporte foi o mais votado? Fácil. Qual a diferença de votos entre o mais votado e o menos votado? Voltando para aquela outra situação. Diferença se refere a uma subtração, ou seja, uma conta de menos. Vejo o que foi mais votado e faço uma conta de menos com o menos votado. Fácil. O resultado eu coloco aqui. Quantos votos o handebol precisa receber para ser o mais votado? Então, nós temos aqui o handebol, né, com 6 votos. Quantos votos que ele precisa para alcançar o mais votado? Quantos alunos votaram ao todo? De novo, aquela situação. Como que eu sei quantos alunos votaram ao todo? Só eu somar todos os votos. Fácil. Sabendo que a turma tem 42 alunos, quantos não votaram? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Essa eu acredito que vocês já vou falar, mas eu acredito que vocês já perceberam. Se eu encontrei o total de votos, é só eu subtrair do total de alunos. Fácil. Fácil. Aqui eu tenho que achar uma diferença. Sempre que ocorrer o caso de calcular diferença, eu vou usar a subtração. Fácil. Acompanha
por gentileza, a próxima atividade. O gráfico abaixo mostra a quantidade de computadores vendidos em uma loja. Complete a tabela ao lado com essas quantidades. Opa! Agora a gente tem aqui uma tabela para a gente completar. Então, eu tenho aqui o gráfico, dias da semana e números de computadores. Cada quadradinho corresponde a uma unidade. Então, eu tenho aqui na segunda-feira, ó, tá até feita aqui, eu vou reforçar. Na segunda-feira, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui na segunda-feira eu vou ter 4. Já tem o número 4, mas dei uma reforçada. Fácil. Terça-feira, vou olhar, ó, quantos foram vendidos na terça, coloco. Na quarta, ó que facinho, coloco aqui. Na quinta, coloco aqui. Na sexta-feira, ó, só contar os quadradinhos e colocar aqui. Depois que eu já completei, eu preciso responder. Aí diz assim: em que dia foram vendidos menos computadores? Fácil. Qual a diferença de vendas da sexta e segunda? Diferença conta de menos. Gravem isso. Qual o total de computadores vendidos? Fácil, também já expliquei em diversas situações para vocês. É só eu somar. Em 2 semanas, quantos serão vendidos? Então, aqui eu tenho uma semana. Uma semana. Lógico que não dá para a gente prever. Na outra semana pode dar um boom e vender assim um monte. Ou pode não vender nenhum também. Mas, imaginando que a venda seja igual a dessa semana aqui. Igualzinha. Quantos computadores seriam vendidos em 2 semanas? E aí temos a última pergunta. Quantos computadores precisaria vender na quarta para superar as vendas de sexta? Então, a gente tem aqui, ó, a quarta e a sexta. Está perguntando quantos teria que vender para poder passar a sexta-feira, não para igualar. Repara que ele já tem um aqui, tá bom? E aí, quantos será que precisariam para superar? Se ele já tem um, é só a gente completar, tá bom? Bom, por hoje é só. As atividades são simples, mas requer bastante atenção, tá bom? Façam com bastante atenção, sem pressa, revisem o que foi feito, continuem se cuidando e fiquem com Deus.